Shalom, queridos. Eu quero aqui partilhar uma palavra de Deus muito abençoada com o que Deus me trouxe, né? E essa palavra está em Provérbios, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: a memória do justo será sempre lembrada, de forma abençoada, de forma que todos vão ser edificados. E hoje eu me lembrei de uma pessoa muito interessante na minha infância que se chamava Irmão Severino. O irmão Severino, ele era uma pessoa responsável pela área de evangelismo e ele levava o som e ele levava uma caixa de som na cabeça. Ele levava também uma corneta bem grande, né? Eu não sei direito como é o nome desse objeto de divulgação, né? Que é como um cornetão. E ele ele caminhava léguas, irmãos, com esse instrumento na cabeça. E interessante é que ele era careca, mas mesmo assim ele colocava ali a cabeça, colocava ali a caixa de som, e eu ficava às vezes como menina, adolescente, pensando, olhando para ele, o exemplo dele, dizia assim: meu Deus, o irmão Severino, será que não dói na cabeça dele? Mas o que me impressionava era aquele amor, e foi esse amor que exatamente hoje me fez lembrar, porque hoje é TPT, lembrança, né? Fotos, experiências, e o irmão Severino deixou esse exemplo maravilhoso, deixou essa lembrança maravilhosa na vida de muitos, e a minha vida foi marcada tanto que hoje eu estou comentando aqui, não é? Ou seja, ele foi uma pessoa que demonstrou amor ao evangelho, amor à propagação do evangelho, à divulgação do evangelho. Ele levava aquela caixa de som, não faltava nos cultos de evangelismo, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha o que viesse, tempo bom ou ruim, o irmão Severino, ele sempre estava ali, amados, sempre ele estava ali. E eu fiquei refletindo, meu Deus, se o irmão Severino fosse hoje uma pessoa nos dias de hoje do nosso tempo, hein, queridos, queridas, imagine. Nós temos passado tantas lutas, tantas batalhas, enfrentado situações difíceis em nosso tempo, na nossa política, nossa situação atual que nós temos vivenciado, de tantas ameaças a levar com que a divulgação do evangelho seja paralisada. Claro que a gente sabe que a igreja do Senhor sempre sobrevive, mas como é maravilhoso a gente olhar o avanço da tecnologia e poder usar da tecnologia cada vez mais, da internet, cada vez mais para divulgar esse evangelho. E muitas vezes nós nos tornamos omissas, muitas vezes nós não lutamos, não batalhamos, não aproveitamos esse momento tão bom que nós estamos vivenciando de divulgação mundial, de poder ir com tanta velocidade as nossas mensagens. Se o irmão Severino tivesse hoje nos nossos dias, eu fiquei refletindo, eu acredito que talvez ele possivelmente seria uma pessoa que seria um chofar de Deus aqui na terra. Ele seria uma pessoa canal de bênção, uma pessoa realmente que faria a diferença no seu tempo. Independente das lutas e das ameaças que temos passado, para que não continuemos a divulgar o evangelho, para que a mídia não possa divulgar o que é de melhor, que é a salvação, e também, não somente isso, mas toda a liberdade de expressão que você tem, que é maravilhoso, que nós vivenciamos e nós podemos perder. Nós não podemos cruzar os braços. E eu fiquei pensando, o irmão Severino, devido ao seu amor que ele deixou de experiência, de demonstrar, ele não cruzaria os braços, ele não ficaria de mãos atadas, ele não ficaria de boca fechada, mas com certeza, independente das ameaças, independente das dificuldades, ele com certeza faria diferença. Meu Deus, que nós possamos ser um exemplo assim, né? Como esse irmão foi, que deixou um exemplo tão grande, mesmo careca, mesmo caminhando léguas, em tempo de sol, em tempo de chuva. Não havia tempo ruim para ele, para que ele pudesse levar o evangelho. Que nós possamos nos unir com pessoas que têm dado a sua vida, que têm lutado, que têm sido ameaçadas, que muitas vezes têm sido colocadas assim como pessoas desonestas, como pessoas que
não estão realmente lutando por algo tão nobre que é a liberdade de expressão, e que nós possamos nos unir a essas pessoas, para que nós não possamos, talvez, não ser lembrado como uma pessoa realmente que fez valer a oportunidade que Deus nos deu no nosso tempo, que é pregar o Evangelho através dessa tecnologia tão boa que pode ser usada e tem sido usada muito para a glória de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pense nisso.